E o VSLH, que vem caindo desde o seu IPO, reduziu seus dividendos nesse mês. E agora, será que ainda vale a pena investir nesse fundo? Tem várias informações importantes que a gente vai falar nesse vídeo aqui, mas se você está chegando agora ou aí acompanha a gente há algum tempo, mas não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curte o vídeo, se você puder também compartilhar, deixar um comentário, tudo isso ajuda demais o nosso canal e todo dia, diga-se de passagem, estamos trazendo muito conteúdo sobre Bolsa de Valores aqui para vocês. Pessoal, esse aqui é o VSLH11, é um fundo imobiliário base 10, para quem não conhece, tá? É um fundo muito interessante, ainda tem um patrimônio pequeno, tá? Aí de 315 milhões, mas é um fundo que paga bem, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês, nos últimos 12 meses, ele pagou aí, aqui tá... Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui tá 16%, galera. Só que não estamos considerando o dividendo do último mês, tá? No caso aqui vai ter um dividendo aqui que vai reduzir esse percentual. Aqui no Status Invests já está atualizado esse dividendo aí de acordo com o último mês, então é em torno aí de 15%. Mas, né, 15% é um ótimo dividendo, um dividendo muito bom. É por isso que a gente está aqui para falar desse fundo, né? Um fundo muito importante. Outra coisa, outra informação. Ele está com preço sobre valor patrimonial de 0,85. Considerando esse indicador, ele está barato. Só que a gente não pode olhar só esse indicador e falar que ele está barato. A gente tem que entender o que está acontecendo, se o fundo não tá desvalorizando aí por alguma coisa, algum motivo importante, tá? E como eu disse para vocês no começo, desde o seu IPO, o fundo vem perdendo valor, tá? Então aí o fundo começou lá em abril de 2021 e até hoje, né, que ele está na casa aí dos R$9, ele já perdeu aí cerca de 26%. Então é uma desvalorização expressiva, tá, galera? 1/4 aí do seu valor em termos percentuais. E então isso é complicado, a gente precisa entender, porque não adianta o fundo pagar bem e ficar se desvalorizando. Então vamos entender o que está acontecendo com o fundo. Primeiramente, né, quero mostrar aqui no relatório gerencial dele. Esse relatório aqui, pessoal, tá falando que o provento é de 12 centavos, mas ainda não saiu o relatório do mês anterior, né, aí do mês de setembro, para explicar para a gente o que aconteceu que teve essa queda nos rendimentos. Para quem não sabe também, inclusive, para quem não é cotista, ele vinha pagando aí nessa faixa, né, de 12, 11 centavos por cota. Em agosto, ele deu um susto aí no pessoal, pagou 7 centavos, aí depois voltou a pagar 12 centavos e nesse mês vai pagar 9 centavos no dia 17, que é na próxima segunda-feira, tá? Então, segunda-feira agora vai ser distribuídos os rendimentos do VSLH. O que eu quero explicar para vocês, pessoal, é que é o seguinte, apesar dessa queda, ele ainda está pagando mais de 1% ao mês, então é um rendimento bom. Não significa que o fundo, né, por ter caído aí alguns centavos no seu dividendo nesse mês, que o fundo ficou ruim, tá? Muita gente se preocupa com isso, fica tranquilo, o fundo ainda vale a pena de você estudar e analisar, tá? Então, esse é o primeiro passo para a gente olhar. E como eu disse para vocês, eu não tenho informação do que aconteceu, mas eu estou aqui com essa notícia da Suno, que está falando que os rendimentos a serem distribuídos dizem respeito ao lucro obtido pelo fundo em outubro e representa uma queda de 20,8% do registrado no mês anterior. Então, galera, provavelmente o que aconteceu? O lucro do fundo caiu, né? Por isso que teve aí uma redução nos seus proventos, né? Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho essa informação. Mas assim que sair o relatório gerencial do próximo mês do VSLH, vou trazer mais vídeos sobre ele e se tiver muito like esse vídeo aqui, tá? Então já deixa o seu like para ajudar a gente a trazer conteúdo sobre ele. Galera, eu já vou direto aqui para a parte de demonstração do resultado, para a gente ver como que estão as receitas do fundo, né? Se estão aí constantes, como é que estão a despesa também, como é que está a despesa, e é isso. Então aqui, ó, total de receitas. Lembrando que o fundo apresenta tanto pelo regime de caixa, pelo regime de competência, tá? Então ele apresenta dessas duas formas. O fundo, né, ele vem mantendo uma receita, aqui receita de caixa constante, tá, galera? Nessa faixa aqui de 2,5, 2,6. Aumentou um pouco nesse mês de agosto, provavelmente, é o que eu tô falando para vocês, não tem essa informação, mas no mês de setembro deve ter tido alguma queda nessa receita. E a receita pelo regime contábil, é por isso que eu estou julgando que teve uma queda, ela está com uma tendência de queda. Então, em maio, ó,
desde maio para cá, ela vem caindo. Então, provavelmente o que aconteceu nesse mês de setembro é que ela continuou caindo e isso impactou aí na distribuição, tá? A distribuição do fundo provavelmente nesse mês foi menor, o que resultou em um menor dividendo por cota. E uma coisa importante de falar, galera, em relação às despesas, deixa eu mostrar aqui para vocês a taxa de performance. O fundo, ele cobra uma taxa de performance cadê? Aqui, 20% do que exceder o IPCA mais 4%. É o que eu sempre falo, a gente tem que olhar as taxas porque elas são descontadas do rendimento, né? Elas entram como despesa para o fundo. Então, quanto maior a despesa do fundo, menor vai ser o resultado e, consequentemente, menor o dividendo distribuído. Você concorda? Então, aqui, a taxa de performance, nesse mês, por exemplo, olha, nesse mês aqui de maio, que ele teve um resultado bom, ele pagou, né? Ele teve um desconto maior na taxa de performance. É normal? É normal, afinal ele teve um bom resultado. Só que, é o que eu falo, sempre que possível, vamos tentar procurar fundos aí que pagam bem, que são bons, mas que tenham pequenas taxas, né? Ou taxas menores, por exemplo, tá? Então é isso, galera, né? Aqui tá 12 centavos, mas como eu disse para vocês, o rendimento nesse mês vai ser de 9,5 centavos por cota. Bom, em relação à rentabilidade, galera, o fundo tem uma rentabilidade interessante, né? Como eu disse para vocês, os dividendos dele nos últimos 12 meses são em torno aí de 15%, 15, 16%. É uma rentabilidade muito boa, muito bacana. E se a gente pegar aqui o dividendo mensal, ó, via de regra, é tudo acima de 1% ao mês. Claro, nesse mês aí de julho, né, referente a agosto, que foi pago em agosto, como eu disse para vocês, deu um susto aí no pessoal, né? Que ele nunca tinha pagado um dividendo tão baixo, pagou aí 0,75. Mas depois ele voltou, né, a pagar 1,36 e nesse mês vai pagar cerca de 1%. Então, assim, é uma rentabilidade tranquila, ok, né? Não vamos estar julgando o fundo por isso. Agora, como eu disse, a performance no mercado secundário, galera, ela vem perdendo valor com o passar do tempo, tá? Bem como aí o volume de negociação. Então, o fundo está sendo menos negociado nos últimos tempos, né? Se a gente for comparar com períodos anteriores. O que isso preocupa, né? Será que o fundo vai continuar diminuindo cada vez mais o seu volume de negociação? Eu acho que isso é normal, tá? Não vejo nenhum problema, né? Apesar de ter essa redução aí no volume de negociação, mas, né, isso muitas vezes faz parte, o fundo ainda está começando, é pequeno, tem 300 milhões aí de patrimônio, então isso faz parte, né? Não tem muito o que a gente fazer. Só que, como eu disse para vocês, o fundo caiu desde o seu IPO. Isso é um ponto para você pensar se é uma oportunidade para você poder comprar barato ou se é um indicativo para você evitar o fundo e deixar quieto. Então é isso, tá? Outra coisa importante, né? Por tipo de ativo, 85% são CRIs que ele tem na carteira, 9% são fundos e quase 6% é caixa, tá? Então o fundo tem um pequeno percentual de caixa que ele vai alocando aí com o passar do tempo. Setor, a maioria é hotelaria, tem aí 13% residencial, 11% comércio e 3,7% lazer. E em relação à concentração, a maioria está concentrada aqui no estado de Goiás, tá? Tem um pouco aí no Rio Grande do Sul, São Paulo, e em outros estados também ele tem um pequeno percentual, tá? Então é isso. Mas de modo geral, galera, a concentração maior é aqui no estado de Goiás mesmo. Em relação à contraparte, está muito concentrado, ao meu ver, nessas 4 contrapartes aqui primeiro, né? Essas 4 aqui primeiro já representam uma parcela muito grande e as outras são menores. Então é um ponto para você analisar também. Aí, será que não está muito concentrado? Como é que está essa questão? Em relação à alocação por indexador, né, ele vem apostando aí no IPCA, 77% é atrelado ao IPCA, 20% IGPM e apenas 2,7% IGPDI. Segmento, isso aqui que eleva o risco do fundo, tá? Ao meu ver, né, claro. Multipropriedade, 43%. Então, isso aqui, multipropriedade, representa um risco maior, tá? É um investimento coletivo que o fundo faz. 42% corporativo, loteamento 7%, shopping 4% e incorporação vertical 2,8% e timeshare 0,4%. Então, assim, um pequeno percentual em timeshare. Por classe, sênior é a maioria, tá?
58%, subordinado 38% e mezanino e única representam menos, né? Um percentual menor. Aqui estão os CRIs do fundo, pessoal. Aqui está o pulo do gato desse fundo imobiliário. Eu gosto porque esse fundo aqui ele mostra o rating, né, de cada CRI. E assim, é melhor ele mostrar a verdade, não tentar esconder, mascarar, e o investidor se sentir confortável a investir nesse fundo. Então a gente consegue ver que tem vários fundos aí que estão apresentando, né, algum tipo de atenção ou até problemas. Então é importante você olhar essas questões aqui que estão em vermelho para ver se não está tendo nenhum problema. Por exemplo, né, se a gente pegar aí esse CRI aqui, Resort do Lago Parque, ele está apresentando uma razão de PMT menor do que deveria, o atual, e razão de saldo devedor também menor do que deveria, tá? Então isso aqui é um ponto de atenção, por isso que o rating dele está em vermelho para você tomar cuidado. Bom, e é isso, assim, em relação aos CRIs, ele tem CRIs bons, tá? Mas por ser aí desses segmentos de multipropriedade e tudo mais, ele tem um risco maior, né? Não vou falar para vocês que é um fundo tranquilo de investir, é um fundo que tem um risco maior. Só que ele tem uma taxa boa, tem uma duração muito boa também, e aí tem várias outras informações aí que são muito interessantes, tá? Então, assim, é o que eu falo para vocês. É um fundo bom, mas que tem um risco maior. Ele tem aí investimentos no XBXO, né? Eu não sei porque que os fundos gostam de investir no XBXO, mas enfim, ele tem investimento, representa aí 7,7% do portfólio do fundo. Inclusive, se você tiver a oportunidade, pode dar uma olhada no relatório gerencial do XBXO. Não trago aqui, pessoal, não gosto de falar do XBXO, porque eu acho assim um fundo que não vale muito a pena você investir diretamente, pelo menos no momento atual, tá? Então, assim, ao meu ver, não vale mais a pena, não vale muito a pena, por isso que eu não trago para vocês, não faz sentido, né? E aqui tá o detalhamento do CRIs, pessoal, deu até vontade de ir, né, aí nesses resorts, tá? Olhando essas fotos aqui é muito bacana, só que o que eu falo para vocês, resort, multipropriedade, lazer e turismo, tem um risco maior, tá? Não só o risco, assim, de como a gente passou por pandemia, teve problema e tudo mais, por questão sazonal também, né? Muitos desses lugares aqui, quando passa por um período aí de frio, né, que o pessoal não tá afim de ir, ele acaba tendo, a despesa continua e o fundo, e aquele lugar não vê receita, tá? Então é complicado, é o que eu falo para vocês, muitas vezes o fundo ele é arriscado por conta dos investimentos que ele faz e é isso que a gente precisa analisar. E a maioria, ó, são aí resort, hotelaria, lazer, então assim, esse tipo de investimento, ó, lazer, resort, todos esses investimentos aqui têm um risco maior por conta da sazonalidade e por conta aí da complicação ao tocar o negócio, entendeu? Então não é um negócio assim que o pessoal, se qualquer coisa, se der um problema, se faltar dinheiro, a pessoa não vai nesses lugares, né? A pessoa vai pensar primeiro na própria subsistência do que ir em um lugar como esse, por exemplo, que muitas vezes acaba sendo caro para a maioria das pessoas, tá? Então a minha visão é essa do fundo. Como eu disse, é um fundo interessante, base 10, mas que tem essa questão do risco. Ele paga bastante, mas tem um risco maior. Você precisa pensar, né, se vale a pena investir. E a minha dica é, se você quiser investir nesse fundo, começa com um percentual menor em relação aos outros fundos, tá? Por conta do risco, para a gente poder ver, né, como que vai sendo, como que vai desenrolando esse fundo, se ele vai continuar pagando poucos dividendos, se vai continuar diminuindo essa questão dos dividendos, se vai aumentar. Então essa é a minha dica para você, tá? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa aqui para mim nos comentários qual a sua opinião sobre o VSLH11. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo.